Vai ser nosso webinar, né, com o tema Revolucione a gestão financeira da sua organização, tá? Queria até lembrar a todos, né, quem tiver dúvidas no meio da apresentação, pode escrever nas suas perguntas, eu vou selecionando algumas para a gente conseguir responder no final, tá? Então, eu queria apresentar quem vai tocar esse webinar conosco hoje aqui pela manhã, a Alessandra Domingues, que é a nossa consultora sênior aqui na IN, né? Atua com projetos de BI há mais de 10 anos e sendo especialista na ferramenta Click, tá? Ela teve diversas atuações em projetos, né, de BI em empresas de médio e grande porte, né, com uma vasta experiência em diversos segmentos de mercado, e muito dessa experiência na área financeira, né? Então, ela vai passar para a gente um pouquinho da sua experiência, né? Mostrar um pouquinho na prática, que é sempre todo mundo quer ver, né? Um projeto, algo mais tangível, de como aplicar a nossa solução, a plataforma Click, para trazer valor às empresas, tá? Então, eu queria passar a palavra para a Alessandra. Bom dia para todos e bom evento para nós. Bom dia a todos. Eu já comecei bem atrapalhando a Alessandra, mudando o slide, mas vamos lá, Lê, só para ativar o áudio. Agora está todo mundo te ouvindo. Bom dia a todos. Como o Érico comentou, hoje a gente escolheu o tema gestão financeira para estar demonstrando um pouquinho como a ferramenta Click pode apoiar a gestão na área financeira. No dia de hoje, cada minuto ouvimos a palavra crise, corte de gastos, otimização de recursos e aumento de receitas. Então, como fazer tudo isso? O que você pode fazer? Mágica? Cortar as despesas? E o acúmulo de trabalho? Porque o trabalho não diminui, e ainda mais, tudo é urgente, tudo para ontem, tudo eu preciso muito rápido, e além de tudo, rápido e precisa ser certo. Pensando neste cenário, escolhemos o assunto financeiro, finanças, gestão financeira, como vocês preferirem. E por que isso? Porque o que mais a empresa precisa é o quê? Aumentar a receita. Como a gente aumenta a receita? Precisa vender mais, seja produtos, seja serviços. Qual for o fim, ele precisa ser aumentado. Como cortar os gastos? Onde podemos cortar? Como otimizar os recursos, processos? Para isso, precisamos saber onde dói. Números palpáveis, confiáveis, com mais agilidade e rapidez. Precisamos disso. A área de marketing pede, a área comercial pede, toda empresa precisa desses números. E a gente vê a área financeira como se fosse um pilar nos dias de hoje. Acredito que não resolve ter números confiáveis, consolidados. Se eu vou poder vê-los daqui somente 2 meses, de que adianta? A decisão precisa ser tomada hoje. Cada cenário, cada minuto é valioso, e quanto mais controle e análise de indicadores sua gestão tiver, pode ter certeza que estará pisando em terra firme. Porque você não pode ficar tomando decisões no achismo. Eu acho que podemos gastar agora, eu acho que podemos investir. Como fazer isso? Então, iremos demonstrar como as ferramentas Click, ClickView ou ClickSense poderá apoiá-los na gestão financeira, enfatizando o calcanhar de Aquiles de todas as empresas, inclusive a nossa. Por que eu digo nossa? Porque também somos uma empresa. Nós somos fornecedores de soluções, mas nós temos também nossa área financeira. Todos dizem, temos sistemas, temos informação, nós sabemos o que queremos. E quando dizemos isso, queremos logo de início construir um mundo perfeito, ou seja, eu preciso de um BI perfeito. E o que é o BI perfeito? Vamos colocar tudo no nosso BI. Em vez de construirmos um mundo, vamos elencar alguns indicadores, um pedacinho do nosso sonho e nossa gestão. Se a gente conseguir colocar um pedacinho disso, um pico, já teremos uma grande vitória. Com isso, escolhemos alguns indicadores. Como a gente escolheu isso? Todo projeto que a gente começa na área financeira, todo mundo pergunta: vocês conseguem incluir um balanço? Vocês conseguem incluir um DRE? Como eu posso gerenciar os meus gastos?
Então, a gente escolheu balanço, DRE, gerenciamento de despesas, contas a receber e análise de lucratividade. Balanço e DRE. Por que balanço e DRE? São dois relatórios, vamos chamar de simples. Por que eu digo simples? Porque toda vez que a gente olha um balanço e um DRE, nada mais é que uma tabela. Mas nele contém informações riquíssimas, porque eu tenho todo o controle da minha empresa, todas as informações. Com eles, podemos ter toda a base da área financeira. Eu costumo comparar esses dois relatórios, esses dois conjuntos de informações, como se fosse o alicerce de uma casa. Ou seja, meu alicerce estando construindo, estando consolidado, firme, daqui para cá, esses serão só acessórios. E acessórios valiosos, não digo perfumaria, mas que farão toda a diferença. Os demais indicadores vão ser todos consequência desses. Vocês concordam com isso? Como você vai demonstrá-lo é outro quesito. Eu gosto de gráfico de barras, outro gosta de gráfico de linhas, um gosta de tabela. Depende, o jeito de demonstrar, cada um gosta de ver de uma forma. E o importante não é o bonito, o importante é o quanto você vai tirar proveito dessa informação. A forma de analisar não vai ser o objetivo neste momento. E quando eu disse que a gente vai demonstrar toda a gestão financeira que você pode fazer nas ferramentas ClickView ou ClickSense, a gente vai falar um pouquinho delas. E eu falo por que Click? Por ser uma plataforma reconhecida e consolidada no segmento de BI, onde há anos consecutivos encontra-se no quadrante mágico do Gartner, como líder de mercado. Eu, por experiência própria em outras ferramentas de BI, comprovo que com a plataforma Click, a área de negócio, juntamente com o TI, consegue comprovar o seu valor muito mais rapidamente que outras ferramentas. Relatórios que eu levava de 4 a 5 dias para desenvolver, a mesma informação com um clique eu levo no máximo 1 hora para desenvolver. Acredito que seja um tempo considerável. Contando que hoje você precisa demonstrar valor muito rápido e falar que você investiu numa ferramenta e consegue agregar valor para o seu negócio, é um tempo considerável. E aí você me pergunta, ClickView ou ClickSense? Porque eu só conhecia o ClickView. E aí eu te respondo. O objetivo das duas ferramentas do seu ETL é da mesma maneira. O que é o ETL? Eu vou extrair as informações, eu vou transformar os dados, eu vou recarregar os dados. São iguais nas duas ferramentas. E o que muda? É o visual. O visual para quem vocês desejam disponibilizar a ferramenta. O objetivo, a sua área de negócio. E aí sim você pode escolher as ferramentas. Logo mais, nós iremos notar a diferença entre as duas ferramentas, tanto o ClickView quanto o ClickSense. Queria até fazer um complemento aqui, né, que a Lê explicou muito bem. Vou falar mais um pouquinho só agora voltado para a tecnologia, né. Então, hoje nós atuamos como uma plataforma, né, e nós temos alguns produtos, né. Então, como colocado aqui na apresentação, o ClickView e o ClickSense. É importante ressaltar, né, que todo o background da tecnologia é exatamente o mesmo, né. É a mesma engine, é o mesmo poder de ETL, de conectividade em diversas bases, né, o mesmo poderio, a mesma performance. O que distingue mesmo uma tecnologia da outra é o front-end, né, a camada visual, onde eu construo os relatórios e faço as minhas dashboards, né. Então, o ClickView, eu diria assim que é uma possibilidade maior de customização, criação de painel com riquezas em detalhes, né? E aí é o que nós chamamos de análise guiada. Por quê? Ele requer um conhecimento um pouco mais técnico na construção desses painéis, né? Uma pessoa especialista como a Alessandra, né? E que constrói, né, faz primeiramente um levantamento de requisito, constrói esse painel e entrega para uma área de negócio, para os usuários consumirem isso, né? Então, eles vão consumir com aquela flexibilidade toda que o produto dá, mas um caminho pré-definido. Por isso, nós chamamos de análise guiada. E aí eu tenho o ClickSense, que hoje, né, é uma exigência do mercado, vamos dizer assim, né?
a área de negócio sedenta à autonomia, né, na criação das suas análises, né? Nem sempre aquela análise rotineira me atende em 100% no dia a dia. Então, tem aquela situação sazonal que eu preciso fazer um cruzamento, criar alguma coisa ali pontualmente, mas eu não posso entrar numa fila de TI, né, de uma fila de espera. Então, o foco dela é o Self-Service BI. E uma coisa muito importante quando a gente fala de self-service é o self-service governado, tá? Não é simplesmente dar a ferramenta e deixar o usuário fazer tudo. É, de repente, TI controlando a extração desses dados, as permissões de quem pode ver o que, fazer o que, né? Papéis e funções por usuário, e aí determinando o limite que cada usuário pode ter. Alguns vão só navegar, que aí vai ser uma análise guiada da mesma maneira, como no clique, outros vão ter o poderio do self-service, outros podem mexer, editar indicadores, né? Senão a gente volta para aquela anarquia do Excel, como nós costumamos dizer, só mudamos de tecnologia. Então a governança é muito importante, tá? Então é só para complementar esses dois casos. E só um outro item que eu acho que é legal a gente destacar quando a gente fala de plataforma, hoje nós temos também o N-Printing, né? Nem todo mundo precisa entrar num DRE, navegar, descer no detalhe, né? Basta ele receber, de repente, alguns indicadores, todo o fechamento de mês. Então, com o N-Print, uma ferramenta nossa de relatório que eu posso conectar a uma ou a outra solução, ou até mesmo as duas ao mesmo tempo, né? E faço o disparo de relatórios em massa, seja por e-mail, seja entregando arquivos na rede, em diversos formatos, né? Nos principais formatos hoje que uma empresa necessita: Word, Excel, PowerPoint, PDF e assim por diante, tá? Só queria aproveitar a oportunidade para falar um pouquinho da plataforma. Ale, vamos lá. Continuando, então, acho que a gente falou um pouquinho de teoria, objetivo, o que a gente vai fazer. Então, vamos chegar de falar um pouco desse blá, 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 e vamos mostrar um pouquinho na prática. Lembrando que todas as informações utilizadas, tanto na apresentação do ClickView quanto do ClickSense, são dados fictícios que foram utilizados. Então, não é nenhuma informação real. Ok? Então, vamos lá. Eu tenho o ClickView aqui na minha máquina. Na minha aplicação de gestão financeira, eu vou entrar nela. Logo que eu entro na minha aplicação, ele me pede um usuário e senha, algo muito importante. Como eu estou falando de informações e indicadores financeiros, a segurança é muito importante. Porque eu posso exportar, eu poderia enviar esse arquivo por e-mail para qualquer pessoa, e hoje, informação é um dado muito valioso. E isso pode ser disponível para qualquer pessoa, enviado na rede, e você tem toda a sua companhia exposta na nuvem, exposta na internet. Então, eu tenho aqui usuário e senha. Vamos lá. Estou digitando meu usuário e minha senha. E aqui eu começo. Estou fazendo toda a nossa análise financeira. Um usuário de demonstração. Tenho aqui informação de quando os meus dados foram utilizados pela última vez, inclusive o horário. E aqui eu já começo de cara. Do meu lado esquerdo, nós temos alguns indicadores que eu comentei com vocês. Balanço patrimonial, banco, contas a receber, informações de estoque, imobilizado e DRE. Como eu comentei, a maneira de como isso vai visualizar, nesse momento não importa. O DRE e o balanço poderia ser uma tabela onde eu tenho todas as informações. E aqui eu tenho toda a informação de quando? De 2017, meu ano atual. Estou vendo informações de janeiro e fevereiro, porque essa aplicação foi atualizada em abril. Se fosse até hoje, ela teria sido atualizada até 30 de abril, porque hoje estamos dia 4 de maio. Vamos considerar que o nosso fechamento foi está sendo hoje, dia 4 de maio, ou seja, nem todas as áreas da empresa, a contabilidade ainda não fechou, e essas informações ainda não estão disponíveis, mas eu teria o quê? Todas as informações de um balanço, desde ativo, passivo, informações de contas a receber, aplicações, estoque, empréstimos e financiamentos, todo o capital social, mês a mês,
e eu consigo saber como que está a minha situação hoje, ou seja, como que está a situação financeira da minha companhia. Porque quando eu falo em balanço, o que é um balanço? Ele é constituído do quê? Ele é um balanço é constituído de ativo e passivo do seu patrimônio. Onde ativo é o quê? Ativo compreende todos os bens, direitos e as demais aplicações dos recursos da companhia que podem gerar benefícios econômicos futuros e originados de eventos ocorridos durante seu exercício. E o passivo compreende o quê? Todas as minhas obrigações, com terceiros ou não. E o patrimônio, os recursos próprios da sua companhia. Então, aqui a gente consegue saber toda a situação da minha companhia hoje. Não sei se vocês conseguem visualizar, eu estou vendo. Balanço patrimonial consolidado BRL. O que é BRL? Qual que é a nossa moeda? Real. Então, vamos analisar em real. Consolidado por quê? Na parte superior aqui, eu tenho duas empresas. O grupo IN, ele é composto de IN e A10, e aqui eu estou vendo a minha informação consolidada, a situação financeira do meu grupo. Se eu precisar ou quiser ver informações somente da IN, eu vou clicar em N, automaticamente minhas informações mudaram. A10, eu clico em A10, as informações também mudaram. Balanço patrimonial A10 em real. Quando? Em 2017. Só que essas informações eu também preciso ter elas em moeda americana, em dólar. Então, se eu clicar e escolher em dólar, toda a minha informação é convertida para dólar. Então, eu consigo saber como que está a minha situação financeira em real e em dólar também. Eu estou vendo a minha situação atual, 2017. Por algum motivo, eu preciso ver o meu histórico, que é 2016. Em 2016, eu já tenho o meu ano fechado e eu consigo verificar como que fechou o resultado do exercício da minha companhia. Ok? Eu tenho ele em dólar e consigo ver o resultado. Eu quero ver os 3 primeiros trimestres, o primeiro trimestre, como estamos em maio, eu quero ver o primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março. Como que tal foi o resultado em 2016? Eu queria destacar um ponto aqui que eu acho muito bacana, né? Nas áreas financeiras, quando a gente faz um projeto, né, fica nítido a satisfação, né, de um CFO, por exemplo, com essa possibilidade. Olha a riqueza que a gente consegue, né, aplicar com uma ferramenta. Ele pode ver pelo grupo todo, ele pode ver só algumas empresas do grupo juntas ou separadas, ele pode consolidar cada período que ele desejar, né, simplesmente com alguns cliques, né? Normalmente, o que a gente vê numa empresa, como a Alessandra já comentou, só vou repetir um pouquinho, porque eu acho que esse é o ponto mais interessante, né? Demora-se, às vezes, 3, 4 dias para fechar um DRE, né? E algumas pessoas, nem sempre é uma única pessoa, trabalhando e toda nessa consolidação para gerar o relatório. E aí o CFO, ele acaba ficando um pouco vendido, ele vai ter isso em mãos 10 dias após o fechamento, né? A tomada de decisão já fica comprometida nesse sentido. E ele acaba vendo período a período separado, em folhas, em apresentações, né? E empresa a empresa separada. Para consolidar um grupo, acaba gerando trabalho. Uma vez que criou a ETL, como a Alessandra comentou, né? Toda a carga, a captura, o agrupamento das contas, né? É o primeiro momento que terminou as suas áreas, os seus lançamentos, ele tem o DRE pronto e podendo comparar de repente, né? Esse mês teve um comportamento parecido com um mês, né, sazonal ali 3, 4 meses atrás. Ele pode fazer essa comparação muito rápida, né, para ver o comportamento, tá? Então eu acho que só queria destacar isso que a Alessandra já está mostrando aí muito bem. Só destacar porque esse realmente é o grande ganho que você consegue entregar, né? É a tomada de decisão mais assertiva. Vamos lá, Lê. Obrigado. Continuando aqui, como eu tenho todas as informações, eu vou focar numa informação aqui importante que eu acho nos dias de hoje. Como a gente precisa de um caixa hoje muito ativo e a situação econômica do Brasil requer que eu tenha um caixa sadio eu vou escolher o contas a receber. Eu posso clicar aqui no mais, eu tenho o detalhamento desse contas a receber.
Quando eu clico em 2017, eu consigo ver quanto que eu tenho total de recebíveis, quanto eu tenho a vencer, quanto eu tenho de inadimplência, quanto que eu tenho vencido. Então, eu consigo ver que eu tenho muitos títulos vencidos acima de 90 dias e alguns títulos vencendo agora até 30 dias, de 31 a 60 dias e poucos de 61 a 90 dias. Então, meu recebível a médio prazo aqui, ele está bem pouquinho, ou seja, precisamos trabalhar mais. Ou a gente pode pensar de uma outra maneira, quer dizer que tudo que eu estou vendendo, eu estou recebendo à vista, então isso é ótimo. Então, a gente tem o detalhe de cada conta do meu balanço. Eu posso fazer a mesma coisa com fornecedores. Eu posso clicar nesse mais, eu consigo saber se tem algum fornecedor específico ou se eu estou consolidando todos os meus apagares dentro de fornecedores. O que mais que eu posso ver? Em cada item, investimentos, eu posso clicar imobilizado. Eu tenho uma série de imobilizado dentro da minha conta de imobilizado. Então, cada conta eu tenho a informação no macro e consigo descer no menor nível. Lembra que eu comentei com vocês assim que eu entrei na aplicação da segurança? Eu estou vendo meu balanço e eu quero exportar, porque meu analista precisa fazer um trabalho nesse balanço. Eu poderia clicar com o meu botão direito. Mas essa é uma informação confidencial, uma informação importante que não pode ser disponibilizada para todo mundo da companhia e muito menos, por algum motivo, enviar essa informação por Excel, porque ela fica sendo muito volátil. Tá vendo? Enviar para o Excel, ele fica desabilitado. Então, eu posso desabilitar algumas opções. Porque o balanço eu não quero e não vai ser permitido nem o envio por Excel. Onde mais eu posso ganhar com isso? Você pode ou enviar para o Excel, mas isso aqui fica sendo muito restritivo e passível de ser enviado para qualquer pessoa e o risco muito grande. Você poderia disponibilizar licenças para as pessoas acessarem a ferramenta de BI para consulta desse balanço, ou até mesmo como o Érico comentou, você está utilizando o NPrint e enviar disparos de relatório específico para algumas pessoas, justamente com essa cara e com essa informação. O que mais que a gente tem aqui? Vamos voltar na nossa moeda real, em 2017. Do meu lado esquerdo, eu tenho informação de bancos. O que eu tenho banco aqui? Toda a minha conta corrente de todos os bancos onde a minha companhia tem conta. Então, eu consigo ver aqui claramente os bancos que estão com saldo negativo e os bancos com saldo positivo. Olha aqui o Banco do Brasil, saldo negativo, 26 mil. BBM, R$ 185. E outros bancos, como o HSBC, por exemplo, eu estou com saldo positivo. Por que não eu poderia transferir valores desse banco para o Banco do Brasil? Estou pagando juros aqui. Às vezes a correria do dia a dia é tão grande que você não consegue gerenciar todas as contas em tempo rápido. Aqui, apenas com um olhar, você consegue saber onde que você pode transferir de banco para banco. Da mesma maneira que no meu balanço, essa informação não permite ser enviada para o Excel, porque é uma informação de conta corrente. Eu posso clicar aqui no meu Banco do Brasil e eu quero saber quantas contas que eu tenho. Eu tenho uma conta só. Mas se eu clicar, por exemplo, em Bradesco, eu tenho várias contas correntes, onde algumas têm saldo positivo e outras saldo negativo. No próprio banco, eu poderia transferir de uma conta para outra. E no meu total, eu vou ter um saldo positivo. Ou seja, às vezes a gente começa a pagar juros, taxas, e são valores pequenos, talvez pelo montante, você não dá tanta importância para isso. E em pequenos gestos, com pequenos olhares, talvez você consiga ter uma receita muito maior. A gente costuma dizer que quando tem fartura, quando está tudo lindo, tudo em abundância, você não dá valor para esses pequenos detalhes. E às vezes os pequenos detalhes, os pequenos valores que você consegue otimizar, você consegue realizar grandes ações. O que mais que nós temos aqui, do meu lado esquerdo? Contas a receber. Alessandra, não é a mesma informação que nós temos no balanço? É a mesma informação. Porém, quando eu clico, eu tenho uma informação somente do contas a receber. São atalhos mais fáceis quando você quer ir por um indicador específico. Porque o que acontece? No balanço eu tenho todas as informações, e lembra que eu comentei? O balanço e o DRE seria todo o meu alicerce de informação para a construção dos demais indicadores.
Então, contas a receber, banco, ativo imobilizado, não deixa de ser um derivado do meu balanço. E aqui eu consigo saber, ó, todo o meu a vencer, todo o meu vencido, todos os meses. Consigo saber o meu histórico, quando eu tinha, e hoje, quanto eu tenho. Por empresa, poderia selecionar a 10 ou IN, ou as duas empresas, ok? Se eu comparar a informação de contas a receber com banco, vamos olhar o meu todo. Eu tenho 2.940.000 a receber, entre a vencer e vencido. Eu poderia tomar duas ações aqui. Eu tenho o meu maior a receber aqui, no vencido, acima de 90 dias. 376 mil. Será que não vale a pena eu fazer uma ação? Será dar um desconto? Ou será fazer uma ação específica, dividir em mais vezes para eu ter esse valor recebido? Ou será que vale a pena eu perder? Então, é melhor eu receber e ter um valor, às vezes menor, com desconto, que ele ficar parado aqui. Talvez esse valor seja importante para você cobrir uma despesa ou até mesmo cobrir o banco que está aqui negativo. Será que aquele receber, se eu fizesse uma ação, eu não conseguiria cobrir algum valor negativo do meu banco? Então, você consegue comparar dois indicadores rapidamente aqui, são específicos. Ok? O que mais que a gente tem aqui? Imobilizado. Vou clicar em imobilizado aqui. Eu tenho o quê? Todo o meu detalhe do imobilizado. Alessandra, de onde essa informação? É uma linha do meu balanço. A linha do meu balanço, eu tenho um relatório específico, ou seja, uma análise específica do meu imobilizado. Por que eu escolhi imobilizado aqui? O que acontece? Estou precisando fazer caixa, estou precisando cobrir contas, estou precisando criar um caixa, mas meu a receber eu não vou conseguir vencer em tempo hábil. Será que eu não tenho nenhum mobilizado aqui que esteja parado e que eu consiga vendê-lo? Vamos focar aqui em máquinas e equipamentos. Eu tenho 1.513.000. Será que esse máquinas e equipamento realmente eu preciso ter ele como ativo? Ele precisa estar aqui na minha empresa? Será que eu não posso fazer uma ação de alugar para os meus parceiros, ou alugar para os meus clientes, ou até mesmo vendê-lo com preço mais baixo? Então, você pode, com esse indicador de imobilizado, fazer um trabalho junto com sua gestão para ver o que você pode transformar daqui em caixa. E com isso, talvez, saldar contas ou até mesmo cobrir algumas contas dos seus bancos. Em cada item do meu imobilizado, eu tenho um drill aqui, eu tenho um maisinho do lado. Se eu clicar com o botão direito, expandir, eu tenho o quê? Todo o número da minha conta razão para aquela linha do meu imobilizado. Por quê? Todo o meu balanço vem das minhas contas razão, onde eu tenho uma conta, uma descrição para eu compor o balanço. Então, se eu não sei o que significa aquela descrição, depreciação, máquinas e equipamento, eu tenho várias contas razões para compor essa depreciação de máquinas e equipamentos de cada item. Com essa conta, talvez, eu poderia até mesmo ver se não tem algum erro de classificação. Talvez eu tenha alguma conta, razão, que foi classificada como depreciação em máquinas e equipamentos, e não era máquinas e equipamentos, eram instalações. Com isso, você consegue ter uma auditoria dos dados do seu controle financeiro, ou seja, da sua contabilidade. Quantas vezes a gente não vê por maldade, por pressa? Não. São muitas informações e todo lançamento contábil, embora temos sistemas, ele não deixa de ser feito por pessoas. Pessoas são suscetíveis a erros, é normal, é o ser humano, não tem como controlar. Então, você pode fazer uma auditoria para ver se realmente o lançamento foi feito na conta correta. E isso eu vou fazer quando? Depois, quando eu estiver no final do exercício, no final do ano? Não, você pode acompanhar isso mês a mês, antes mesmo do seu fechamento. Ok? Não quero ver essa informação. Não quero ver essa informação no menor nível. Eu posso clicar com o botão direito, contrair tudo. Eu tenho o consolidado do imobilizado.
Melhorou o áudio, pessoal? O Douglas reclamou, melhorou. O que mais que a gente tem aqui? Falamos do balanço patrimonial, bancos, contas a receber e imobilizado. Lembra no começo que eu comentei dos 2 relatórios mais importantes? Balanço e DRE. Vamos falar do quê? Do DRE. O que é o DRE, gente? É o demonstrativo do resultado de todo o meu exercício. Onde o principal objetivo de um DRE é detalhar passo a passo o resultado da minha companhia. No exercício vigente, estamos em 2017, eu posso acompanhar o meu demonstrativo de resultado hoje. Hora que virar amanhã, dia 5, eu já posso esquedular a minha aplicação para estar carregando todas as informações diárias, ou seja, onde eu poderei ter todo o acompanhamento das minhas despesas diariamente. Eu posso o quê? Confrontar as minhas receitas, custos, despesas, gerando informação significativa para a gestão da minha companhia e a tomada de decisão. Eu comentei também que com o auxílio dessa ferramenta, você vai poder ter condições de analisar o resultado todo o tempo. Quando eu falo todo o tempo, hoje eu tenho, como é início do mês, provavelmente muitos lançamentos de despesas. Então, eu posso chegar no final da tarde e ver como que está esse acompanhamento. Nos 10, 15 primeiros dias do mês, eu tenho um movimento, eu tenho uma grande quantidade de lançamentos. Então, eu posso acompanhar isso diário e ter isso nas minhas tarefas como um item importante de análise. Por quê? Depois que 2 meses que eu já tiver gasto mais do que eu deveria, não resolve muita coisa, porque vai faltar depois. Depois que a informação que o mês já passou, a casa pode ter caído, a companhia pode ter fechado. Então, você precisa tomar uma decisão antes que isso aconteça. Então, a gente tem que ficar de vigília o tempo todo. Isso é uma segurança. Eu falo que a gente... Eu falo que essa análise da aplicação financeira, a gente pode comparar como um ciclo PDCA. Eu planejo, eu faço ou executo, eu checo, eu verifico, para corrigir eventuais erros e falhas. Olhem só, corrigir eventuais erros ou falhas, corrigir em tempo de execução, mudar o rumo dependendo do vento. Não adianta mudar o rumo depois que o vento já derrubou. A gente precisa ficar o tempo todo se policiando para isso. Eu falo que a demonstração de resultado auxilia tanto na avaliação do desempenho da empresa, quanto na análise de eficiência dos gestores, para obter um resultado positivo em suas respectivas áreas, porque a empresa não é só uma área, é um conjunto de todas elas. Um DRE é elaborado de uma maneira sequencial e lógica, que permite até mesmo os gestores não financeiros interpretarem facilmente as informações. Olha que legal, um gestor não financeiro interpretar as informações. Olha o nosso DRE. Quantidade bruta vendida, quantidade líquida vendida. Isso aqui é a quantidade que eu vendi. Então, eu não preciso ser uma pessoa formada na área financeira para saber que é a quantidade vendida do meu produto. Receita operacional líquida. Receita é quanto eu ganhei. Outros impostos, o custo do produto vendido, o lucro. Isso aqui todo mundo sabe. Não é? Eu preciso ter lucro. Então, esse resultado precisa ser positivo. E olha só, o meu lucro de janeiro ele foi maior que em fevereiro. Ele caiu, então a gente precisa recuperar. Essa é uma linha que não pode cair, ela tem que se manter no mínimo ou aumentar. Minhas despesas comerciais. Olha aqui, olha. O meu detalhamento das despesas logísticas, administrativas. O que mais que nós temos? O meu EBITDA. Quanto de desconto eu concedi? Olha, eu só aumentei o meu desconto. E qual que foi o meu resultado final do exercício? Olha, estou com prejuízo. No todo,
eu ainda estou com prejuízo. Então, a gente precisa trabalhar para isso. Onde que nós vamos trabalhar? O que mais que nós temos aqui? Vamos focar nas despesas. Receita, a gente precisa aumentar, eu preciso vender. Porém, o que eu consigo trabalhar? Onde eu consigo focar? Eu posso cortar as despesas. Lembra no começo que eu comentei? Aumentar as despesas, aumentar as receitas, cortar os gastos. Onde? Nos gastos onde a gente pode atuar. Cada área, o gestor da área comercial pode trabalhar na sua área para diminuir os gastos. Administrativos, logística. Eu posso abrir as minhas despesas logísticas, por exemplo, e eu tenho todo o detalhamento da minha despesa logística. Olha. Eu tenho mão de obra, quanto eu gasto de aluguel, quanto eu gasto de estacionamento, frete, olha. Eu tenho até honorário advocatício para logística. Será que realmente eu preciso disso? O que está acontecendo? Vamos olhar no nosso jurídico, por que eu estou gastando com despesa advocatícia em logística. Então, você consegue chegar no detalhe para tomar uma ação. Da mesma maneira que no balanço, eu posso selecionar uma empresa específica e em dólar e em real. Eu posso saber, em 2016, no mesmo período, quanto eu tive das minhas despesas. Elas só foram aumentando. Então, você pode conseguir informações valiosas de como você diminuir os seus custos e aumentar as suas receitas. Porque apenas com um clique você consegue otimizar alguns processos e talvez tomar alguma decisão. Lembra que eu comentei? Processo de vigília, processo de análise o tempo todo. E o último indicador que nós colocamos aqui, estoque. Eu posso clicar em estoque. Deixa eu tirar aqui, que eu não enxergo aqui. Estoque. E ver como que está o meu estoque dos meus produtos na empresa. Às vezes eu tenho muito produto parado. Será que não vale a pena fazer uma promoção? Será que não vale a pena transferir esse produto que ficar parado no meu estoque? Dependendo do produto, eu estou armazenando ele. Às vezes eu pago um aluguel de armazenagem. E isso é um custo. Se ele está parado, eu estou tendo um custo com ele e não consigo transformá-lo em receita. E consigo aqui, em cada produto, saber onde eu estou gastando mais. Quanto eu tenho de quantidade em cada período, qual que foi o meu custo do estoque em cada período e qual que é o meu custo médio de estoque de cada item. Então, nessa aplicação, a gente consegue facilmente ver todos os indicadores base de uma área financeira. O que mais que a gente tem aqui? A gente tem um link rápido para as minhas despesas. Olha que legal. Como se fosse um pop-up da minha aplicação. Então, eu estou em 2017. E se eu clicar em despesas, eu consigo saber como é o meu total de despesa e qual área está gastando mais. Em 2016, qual área que gastou mais? Eu consigo ver aqui uma evolução das minhas despesas por área. Legal, pessoal? A gente também pode ver aqui, rapidamente, pesquisar algum item específico. Eu posso clicar aqui na minha pesquisa e eu quero saber todo o meu imobilizado. No próprio balanço, eu tenho a minha linha do consolidado. Eu posso clicar novamente e escolher somente investimentos. Eu tenho a minha linha do investimento. Então, você consegue ter toda a sua informação consolidada, você consegue descer num nível menor de cada indicador definido por você, consegue dividir as análises em empresas, em várias moedas. Se tivesse euro aqui, eu poderia colocar também, tanto em euro, como em dólar, como em reais, mesclar períodos diferentes. Ok? O que a gente pode dizer dessa aplicação? Dizer dessa gestão, desse projeto? Informação disponível após o fechamento. Por que eu falo informação disponível após o fechamento?
Imagina que a contabilidade fechou no último dia do mês de análise que a gente tem desses dados, que é janeiro e fevereiro. Meu último dia foi dia 28. Normalmente, dia 28, se cair num sábado, domingo já é dia 1º, as pessoas vão começar a fazer relatórios, vão começar a consolidar os números. No dia 1º, você ainda não tem essa informação. No dia 2, você começa a ter alguns números, porém, todas as despesas já foram lançadas. As despesas são atualizadas diariamente. Por que eu não poderia, no dia 1º do mês sequente, já ter todas as informações e a reunião de comitê está pronta para a sua análise? As pessoas não tiveram que passar o final de semana preenchendo planilhas, com risco de digitação errada no arquivo Excel, seja qual for, porque são pessoas. Números diferentes do sistema. Quantos de vocês, acredito que nenhum, espero eu, chega na reunião e a Alessandra diz, não, mas o meu número deu 1 milhão. E o Érico chega, não, o meu número deu 200 mil. Eu acredito que na empresa de vocês isso não deve acontecer. Ganho. Em vez da pessoa ficar lá, finais de semana, hora extra, sendo pagos, você não teria mais esse custo, porque a ferramenta já vai estar fazendo todo esse processo. Ou seja, sem pagamento de hora extra, onde o trabalho da análise pode ser feito a todo momento. Acompanhamento diário de despesas para o controle. Adianta eu querer controlar depois que tudo passou? Não resolve. Vamos acompanhar isso diariamente. O que mais? Ações e decisões sendo tomadas o tempo todo durante o processo. Lembrem-se do ciclo PDCA. E não após o ocorrido, podendo o processo ser corrigido em tempo hábil. Tanto o ClickView quanto o ClickSense pode ler N fontes de dados. Um Big Data, um Salesforce, Excel, Social Data, um Cloud, um Teradata, Oracle, SAP. Esse projeto, a gente está lendo fontes SAP e fontes Excel. Ok? Lembra que eu comentei para vocês que vocês podem fazer tanto em ClickView quanto em ClickSense? Eu vou mostrar para vocês agora a mesma informação com um exemplo em ClickSense. E vocês mesmos vão poder julgar qual é a diferença das duas ferramentas. Muito bom, Ale, ter aqui. Só queria fazer um comentário, né? Que nem a Ale apresentou um caso no ClickSense, no ClickView. Né? É importante só a gente deixar bem claro que, assim, o objetivo aqui foi mostrar um negócio, o poderio, o que a ferramenta pode agregar, né? Mas todo o layout, toda a disposição da informação, a gente pode fazer da maneira que você achar mais adequado. Então, para cada caso, né, é sempre importante entrevistar o usuário, ver como que ele faz a leitura, como a Levin colocou. Tem pessoas que gostam de ver em tabelas, outras pessoas gostam de ver de um jeito mais visual, né? Então, o ClickView, eu queria só deixar isso bem claro, né? É um projeto tailor-made, né? A gente tem que entrevistar um usuário, criar, sempre avaliar, né, a experiência do usuário, como que ele navega, como que ele busca a informação em dia a dia, para deixar um painel cada vez mais simples, mais fácil, mais intuitivo, tá? Então, a ideia desse projeto aí, né, um projeto bem completo, né, com todo o assunto, mas sempre deixar aberto que a gente pode customizar exatamente, né, conforme a necessidade do cliente. Aí agora, para mostrar bem a diferença dos produtos, aí a Lei vai mostrar um pouco no ClickSense, né, o poderio e o objetivo dele também, tá bom? Vamos lá, Lei, muito bom até aqui. Não sei se todos já conhecem o ClickSense, mas essa é a nossa área de trabalho do ClickSense. Aqui fica disponíveis todos os nossos trabalhos e a gente vai abrir a nossa aplicação de gestão financeira. Se eu tivesse N aplicativos da área financeira, poderiam estar disponíveis aqui. Lembrando que todos esses dados são fictícios, tanto do ClickView quanto do ClickSense. Então, nós construímos aqui 4 exemplos, mas com o objetivo de mostrar como o ClickSense funciona. Então, eu tenho todas as minhas pastas. Primeiro, o nosso dashboard. O que nós criamos aqui? É um acompanhamento básico de rentabilidade, onde eu tenho uma empresa, que é o nosso filtro, a 10IN,
eu tenho o meu lucro operacional. Putz, eu já vejo que o meu lucro aqui está negativo. O que é o mais importante? Toda empresa precisa de lucro para sobreviver. Vamos trabalhar com isso. Eu preciso aumentar ele e reverter esse número o mais rápido possível. A minha margem. Eu tenho uma margem de 11%. Essa minha margem é composta de quê? Receita líquida e custo. A descrição do meu indicador aqui embaixo, porque às vezes a gente esquece do que é composto aquela informação. Como eu comentei que todo gestor pode acompanhar, então quanto mais informativo for e mais fácil de ser interpretado para todas as áreas, mais objetivo vai ter a ferramenta. Eu tenho aqui o percentual de despesas. Então eu vejo que eu tenho mais gasto na área logística e eu tenho o total de despesas que eu gastei até o momento. Ou seja, eu já tive 10 milhões de gasto até o momento. Vamos lá. O que mais que a gente pode fazer aqui? Eu sei que já é a área logística que eu tenho mais gasto. Então, vamos trabalhar nela para tentar diminuir esse gasto e, quem sabe, aumentar a nossa margem para que o nosso lucro possa ser positivo. Vamos selecionar a 10. Eu sei a minha margem, coincidentemente, também é 11%. E o meu lucro é menor. E eu tenho as minhas despesas. Também, independente se é a 10 ou IN, minha despesa logística é onde eu tenho maior acúmulo de gastos. Olha, esse número é fictício, né? Total. Ah, tá aqui mesmo, que susto. Número negativo, eu fiquei assustada. Vamos lá, só para ressaltar. Eu posso clicar em despesas. Quando eu clico novamente, eu posso ir para um detalhe das minhas despesas. Quais? Dividir ela em áreas: logística, comercial e administrativo. E cada uma das minhas despesas eu tenho uma evolução, ou seja, como está se comportando. Vou selecionar apenas 2017, porque eu tenho 3 anos. E eu tenho que, em despesas logísticas, o meu maior gasto é com frete. Então, vamos tomar uma ação em cima disso para eu diminuir. Despesa administrativa, mão de obra. Despesa comercial, mão de obra também. Então, você tem todo o detalhamento das minhas despesas aqui. E olha que legal o recurso que no ClickSense nós temos. Nós podemos usar a minha pesquisa inteligente, que é o Smart Search. Eu posso clicar aqui. Eu posso clicar na minha lupinha, que é o meu objeto de pesquisa, e começo a digitar um dado. Ah, eu quero pesquisar comercial, porque eu quero clicar e saber todas as minhas despesas comerciais. O que ele faz? Em toda a minha aplicação, ele procura, inclusive no nome dos gráficos. Olha, eu tenho um gráfico de despesa comercial e eu tenho aqui, ó, despesas comerciais. Então, ele busca em toda a sua aplicação, independente de onde esteja esse dado, essa informação. E quando eu clico, ele vai filtrar somente despesas comerciais, tá? Eu posso selecionar aqui janeiro. E eu selecionar janeiro, ele vem aqui e filtra. Eu não preciso ir para uma tela específica. O que mais que eu tenho? Seleções. Eu tenho todas as minhas seleções disponíveis na minha aplicação. Então, todos os meus campos disponíveis, eu posso pesquisar um dado específico aqui. Então, eu quero saber o meu custo. Eu posso pesquisar, quero saber todas as minhas despesas de água e vir aqui, selecionar a água e voltar para a minha análise. Ele vai filtrar somente água. Então, a parte visual do ClickSense, a gente pode, com o ClickView, comparar bastante nessa análise. É um ponto bem interessante, né, dessa mudança aí, tem um pouco de paradigma em relação ao ClickView, que eu não tenho que ficar me preocupando quais filtros eu vou pôr na tela, se o meu usuário tem que ir para uma tela ou voltar. Então, ele por trás, ele sempre tem todos os campos disponíveis, né? E o poderio desse Smart Search, né, que o foco agora se tornou, né,
é simplesmente entregar a informação que o usuário precisa da maneira mais rápida e eficaz, né? Então, com a pesquisa Google Like, além dele pesquisar em campos como no ClickView, esse ponto de pesquisar em análise, onde tem a incidência do termo que você está pesquisando, isso, sem dúvida alguma, te dá muitas oportunidades de achar, né, gaps, né, a verdadeira história sobre os seus dados, tá? Então, esse é um termo bem bacana, tanto o Smart Search quanto a disponibilidade desses campos por trás, né, facilita tanto na construção, desde a parte técnica, até para o usuário aí navegar de uma maneira mais simples. O que mais que a gente tem aqui? Eu posso navegar pelas minhas abas simplesmente por essa setinha, ou clicar e ir para minha aba específica. E eu tenho todo o meu DRE aqui também. Então, a mesma informação que eu utilizei para eu fazer no ClickView, eu posso utilizar no ClickSense. Não quero mais que o meu mês seja aqui, eu quero que o meu mês esteja no meu lado do meu grupo. E posso ter todas as informações de quantidade mês a mês. Posso trabalhar com essa informação. Então, facilmente eu posso pivotar isso. O que mais que nós temos? Construímos um outro indicador aqui, ó, de giro do ativo circulante. Indicadores de rotatividade, onde eu usei informações de balanço com informações do DRE, ou seja, estou cruzando duas informações de dois relatórios diferentes. Eu tenho aqui também o nosso balanço. Então, a mesma coisa que nós temos no ClickView, eu tenho no ClickSense. E agora, o que acontece? Eu tenho uma aplicação e preciso mostrar uma apresentação para o meu gestor, onde eu não vou conseguir ter acesso a essa ferramenta, eu preciso dela estática. Então, eu posso criar uma historinha, eu posso criar uma apresentação. Como que é isso? Como que funciona? Eu preciso da minha margem do lucro bruto. Então, eu vou tirar uma foto, ou seja, eu vou tirar um snapshot, vou chamar de lucro bruto. Eu também preciso mostrar o meu total de despesas. E eu preciso destacar o resultado da A10. E vou tirar um snapshot despesas A10, porque é uma informação importante para o meu gestor. Então, o que eu faço? Eu já tirei todos os snapshots que eu quero, ou seja, todos os gráficos que eu preciso. E eu vou mostrar o quê? Vou criar uma historinha. Quando eu crio uma historinha, eu estou falando de reunião de comitê. Posso colocar uma fotinha. E eu abro como se fosse uma apresentação em PPT. E olha aqui do meu lado direito, eu tenho as fotos que eu tirei, mas eu preciso colocar um título. Então, eu vou colocar reunião de comitê, reunião de fechamento, né? Fevereiro de 2017. O que mais que eu vou colocar aqui? Eu posso até colocar uma imagem aqui, vamos lá, de acompanhamento de OPEX. Porque eu também vou estar falando de despesas. Aí começo a colocar aqui. Eu tenho o total das minhas despesas, que é importante. Despesas A10. O total geral das minhas despesas. Essa aqui é quem? Despesas A10. Lembra que eu falei? E vou colocar aqui um título, A10. Essa aqui é a minha despesa total. E o que mais que eu vou colocar aqui? O meu lucro. E aí, legal, eu tenho informação de despesas totais, despesas A10 e lucro bruto. Fui para uma apresentação e esse o gestor fala: olha, agora eu gostaria de ver o detalhe dessas despesas. O que compôs ela? Eu quero as outras informações. Você precisa colocar aqui? Não, você pode inserir o quê? O que a gente chama de pasta viva. Então, eu vou inserir uma pasta viva do quê? Das minhas despesas. Como que funciona isso aqui? Vou dar um play. Eu dei um play aqui
E com a seta do mouse é como se fosse PowerPoint. Eu estou indo para frente. Isso aqui é o meu slide vazio. Isso aqui é a minha pasta viva. Por que pasta viva? Eu tenho exatamente como está a minha pasta e eu posso o quê? Fazer seleções nela. Ou seja, eu estou clicando na minha pasta e estou limpando a minha seleção. Eu posso redefinir ela. Eu posso clicar em mais de um mês. Ou eu posso ir para a minha pasta da minha aplicação. Eu posso voltar e continuar a minha apresentação no próprio ClickSense. Ou voltar para a minha apresentação do Storytelling. Lembrando que todos os dados são fictícios dessa aplicação, gente. Nenhum dado é real. Ale, volta na home. Aqui tem uma da seleção, na capa, desculpa. Na capa, no primeiro slide. Então vai. Então lembra quando você tirou os snapshots, né? Então você pode ir tirando os snapshots e de repente ter um questionamento ali nas despesas. O que é esse número, o que se trata? Além de você ter outros slides explicativos, né? Você tem a possibilidade de clicar com o botão direito, né? E remeter direto à aplicação exatamente com o filtro que você fez. Vai no modo apresentação, Ale. Aí com o botão direito num dos snapshots, ir para o recurso, né? E aí tinha um outro caso que você tinha feito um filtro, né? Mas tá vendo? Olha que interessante. Então você consegue remeter entre a aplicação e a apresentação, e com o botão direito você pode voltar e o que número foi gerado, quais filtros. Então ele volta destacando o gráfico origem, né? Da apresentação, e inclusive os filtros que foi feito no momento do snapshot, tá? Só queria destacar essa funcionalidade que ela é bem bacana. Voltando aqui o que o Érico falou, vou voltar para minha apresentação e vou clicar com o botão direito nas despesas da A10. Botão direito e ir para o recurso. Ele filtra empresa A10 e eu volto com o mesmo filtro. Então, esse é um recurso do Storytelling. Então, você pode montar apresentações. O que mais do ClickSense? Eu tenho uma tela em branco e eu quero montar uma análise. Como que eu faço para começar isso aqui? Editar. Do meu lado esquerdo, eu tenho meus gráficos. Eu quero simplesmente criar um gráfico de linhas, incluir dimensão. Eu quero fazer uma análise mensal das minhas despesas. Escolho o mês e despesas. Então, facilmente eu tenho um gráfico de evolução. Mesma coisa, eu tenho um gráfico de pizza. Eu clico e arrasto. Escolho o que eu quero. E a medida, ou seja, o que eu quero que retorne. Despesas. Então, facilmente eu consigo criar uma análise específica. Então, eu posso deixar todas as minhas medidas prontas e simplesmente com clique e arrasto, eu tenho as minhas informações. E eu posso facilmente navegar. Isso o próprio usuário de negócio, o usuário da área, pode montar as suas apresentações. Com um clique, escolhendo a sua dimensão e a sua medida que você precisa. O seu gráfico, seja ele de barras, de pizza, um indicador ou uma tabela, ele pode ser mostrado aqui. Vou para uma apresentação, deixo isso aqui pronto. Ah, mas eu não quero um gráfico de... Eu não quero um gráfico de linhas, eu quero um gráfico de barras. Preciso fazer de novo? Não, é só clicar no gráfico de barras, ele vai falar, você quer converter? Quero. Então, eu quero um gráfico de barras. Então, simplesmente você pode transformar um gráfico de qualquer outro jeito. Tranquilo, pessoal? Deixa eu botar aqui. Só mostrar o último material. A gente fez um material, esse material quem disponibilizou para a gente foi o nosso gestor financeiro, e é um material da FIA.
onde simplesmente a gente tem todos os indicadores financeiros e como ele é composto de uma forma bem simples. Então, como base para essa apresentação, a gente usou esse material. Inclusive, ele fala o que significa cada item e como você pode montar esses indicadores. Uhum.